dos principais climatologistas da América do Sul, professor Francisco Eliseu Aquino, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diretor do Departamento de Geografia. Professor Aquino está com a agenda muito lotada, porque ele está preparando a sua 18ª expedição à Antártica, onde fará uma pesquisa inédita junto com outros 60 cientistas de várias nacionalidades. Nós convidamos o professor Aquino para tentar nos explicar por que nós temos passado por extremos climáticos aqui no Rio Grande do Sul. Essa é a área de pesquisa do professor Aquino. Ele pesquisa há muitos anos justamente esse tema, e por isso que ele viaja à Antártica e vai nos explicar as conexões das mudanças que acontecem lá com o nosso clima aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou deixar que o próprio professor Aquino se apresente o seu trabalho. Eu pedi para ele apresentar também um pouco dessa expedição inédita que vai sair do Porto de Rio Grande, dia 22 de novembro agora, vocês vão ver na imprensa. O pessoal não começou a falar ainda, mas vão ouvir falar disso no mundo inteiro, porque é um trabalho inédito que vai ser liderado pela equipe do professor Aquino. Então, eles estão coordenando esse trabalho inédito que começa agora em novembro. A gente combinou que depois da fala dele, a gente vai ter uma meia hora para fazer perguntas, tá? Então, eu vou circular com o microfone, vocês fiquem à vontade. O professor Aquino tem até mais ou menos 15 para as 9, tá? Ele precisa sair 9 horas aqui no máximo, tá bem? Porque tem um outro compromisso. Beleza? Professor Aquino, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Sei que sua agenda vê se está funcionando, senão já fico com esse. Pode ficar com esse aqui. Tem que segurar o microfone e ficar nessa posição. Isso aí, pessoal do cinema. Muito boa noite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Estou empolgadíssimo em conhecer a instituição de vocês. Estou acostumado a passar pela frente. E não é todo dia que a gente entra e já entra num auditório desse tamanho, né? Um pouco nervoso, mas isso é normal. Qual professor que não fica nervoso? Eu ia dizer que normalmente a gente precisa quebrar o gelo e aí faria parecer, né, óbvio demais, então vamos lá, né? Francisco Eliseu Aquino, pelo mundo aí me conhecem como Chico Geleira. O Chico Geleira é um geógrafo de paixão, que queria conhecer o mundo, os oceanos e assim por diante. Então, obviamente, o meu mestrado foi em geologia marinha e o doutorado em mudanças do clima. E a ideia de trabalhar com mudança do clima acabei na Antártica, que é o maior deserto gelado do planeta Terra. E aí as aventuras e a ciência, né, e as boas amizades vão avançando, evoluindo, né, e expandindo. Então, vou contar um pouco para vocês do que a gente executa no Centro Polar e Climático. É hoje o maior centro de pesquisa de mudança do clima, neve e gelo da América Latina. Ele, obviamente, fica aqui no Rio Grande do Sul, no Departamento de Geografia aqui da URGS, muito próximo desse campus aqui. E, claro, a nossa vocação iniciou lá no início dos anos 1990, e depois de 30 e tantos anos, a gente tem algumas histórias para contar e provavelmente vocês devem ter muita curiosidade em entender as inundações extremas que ocorreram no Rio Grande do Sul, as mudanças do clima e o que isso tem a ver entre a Amazônia e a Antártica. E é exatamente isso que eu vou tentar apresentar de uma forma bastante geral. Sei que tem várias áreas do conhecimento, então quando vocês acharem que eu estou usando um termo muito suave, me perdoem porque eu estou tentando comunicar, tá? Bom, então o título proposto é Mudanças do Clima. O clima mudou no mundo inteiro e, claro, Porto Alegre, por que não? E os eventos extremos que vocês aqui já viveram. A maior parte da plateia aqui é jovem, então eu já adianto que vocês nasceram no período mais extremo, mais quente, de maior recorrência de eventos extremos da história da humanidade já conhecida. Bom, 3 perguntas importantes. Começo pela terceira. Qual seria ou qual é o nosso maior desafio da humanidade na atual conjuntura? Hoje, numa banca de doutorado de um orientando, um avaliador fez a pergunta: mas vocês têm certeza que vocês, climatologistas, estão dizendo que essa é a maior pergunta? E a reflexão é profunda, e de fato,
Eu insisto, nós mudamos a atmosfera da Terra, nós mudamos os oceanos, nós mudamos a superfície da Terra, nós poluímos os oceanos, etc, etc. Então, o clima se comporta de um novo patamar que não é natural. E é a partir disso que o maior desafio é como a gente recupera, regenera, suaviza e interage, né, daqui para frente. Claro, com ciência, tecnologia e educação. A nossa maior saída é ciência, tecnologia e educação para as décadas futuras. Mas, para isso, a gente precisa entender como atuar. A primeira pergunta é a região de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é a região subtropical, e ela é característica por interação de massa de ar quente tropical úmida ou seca e a região antártica com as famosas frentes frias. Então, essas interações geram tempestades ou ondas de frio, ou a falta dela, estiagens e ondas de calor. E o ambiente atmosférico em que isso tudo ocorre, atualmente é mais estressado. Isto é, o Brasil está mais quente, o Brasil tem mais impacto ambiental, o planeta está muito quente, então esta interação gera eventos extremos. Um exemplo, em maio desse ano, final de abril desse ano, início de maio de 24, vocês ouviram trovoadas nunca ouvidas, nunca sentidas na vida de vocês. E isso é o ambiente atmosférico que a gente estuda. Por que que ele está assim? Por que que ele está exagerando naquelas nuvens de tempestades? Aquelas nuvens com aquelas trovoadas, elas estavam jogando vapor d'água na estratosfera. Por que que elas fazem isso? Porque está muito quente. Então a gente exagera o sistema terrestre, né? Bom, então, a partir destas perguntas, para onde eu aponto quando não quer funcionar? Eita, legal. Vamos lá de novo. Não. Alguém pode passar o próximo para mim? Hã? Isso. Estava indo. Aí, acho esse aí, né? O próximo, né? Então, cada aumento da temperatura do nosso planeta, a gente aumenta diretamente os eventos extremos, todos eles, e em especial no Rio Grande do Sul, pelas nossas características, pode ser tempestade, pode ser estiagem, pode ser inundação, pode ser onda de frio, pode ser onda de calor. E a gente já chegou perto do 1,5 grau e deve ir até o final desse século para lá ao redor de 3 graus Celsius. Muito bem, essa é a mancha de inundação da região metropolitana de Porto Alegre, isso está na memória de todos nós, até, né, não sei quando, mas sem dúvida nós não esqueceremos esse evento. Insisto, além da Uniriter ter tido uma atuação, além da comunidade da Uniriter ter sofrido esse impacto, mais de 500, 600 mil pessoas foram desalojadas, tiveram que sair de casa. O Brasil nunca passou por uma situação parecida com desastre, defesa civil e o que vocês podem imaginar. E no auge de 600 mil pessoas estarem saindo de casa, né? Um pouquinho antes das tempestades, a terceira, quarta inundação do Vale do Taquari, as tempestades eram tão severas que a gente perdeu estrada, perdeu rodoviária, perdeu aeroporto, perdeu comunicação, perdeu escola, posto de saúde, perdeu comunicação porque não tinha energia elétrica e helicópteros de guerra não podiam voar. Aí nós colapsamos. Indiferentemente que fosse o gestor público, não venceria isso. Então nós passamos por algo que é, a princípio, insuperável. Mas como é que nós superamos? Energia, força, boa vontade, conhecimento. É aí que está a história. Então, quando vocês entenderem que as mudanças do clima são um gigantesco desafio, é para dizer, opa, vamos buscar as soluções. Ok, então aqui tem uma ideia de como é um dia normal na nossa região metropolitana e quando ela fica completamente inundada. É muita água. Se a gente fizesse uma conta muito superficial, cruzou pelo Guaíba, visto aqui de cima por nós, né? Que aliás, linda vista, mais de 200 Guaíbas em volume de água cruzaram aí em maio na região. É muita água, não tem como isso escoar. Então não vamos perder tempo, que como é que nós vamos fazer a água descer e outra? Não, não tem como. Isso aparentemente é surreal e de verdade foi, porque choveu demais em curto espaço de tempo,
por uma limitação de drenagem. Muito bem. Então, a ciência do clima, da glaciologia, estudo neve e gelo, meteorologia, oceanografia, etc., desde o final dos anos 50 e 60, vem se dedicando, pesquisando, a entender a mudança do clima e, por isso, a gente sabia que tinha que comunicar, levar para a sociedade e, ainda por cima, fazer os tomadores de decisão terem conhecimento sobre a mudança do clima. Porque lá em 2010, 2020, ia ter um aumento da temperatura e o aumento da frequência de eventos extremos. O que aconteceu é exatamente o quê? A partir de 2016, os eventos extremos no planeta Terra, em Porto Alegre, cresceram muito. E eles vêm indo numa velocidade muito mais alta do que os piores cenários que a gente tinha. Então, se a gente imaginar o sistema do planeta Terra, essencialmente, simplificadamente falando, nós temos atmosfera, gelo, oceano e biodiversidade. Nós alteramos todos eles, os oceanos, a atmosfera, o gelo e a biodiversidade. Portanto, o painel intergovernamental de mudanças do clima já vem sinalizando que a gente não vive mais num planeta natural. A gente vive num planeta alterado por nossas atividades. E, claro, refletir como a gente vai seguir, né, atuando, que é a nossa maior necessidade. Parece um pouquinho desfocado, mas é só por causa do brilho aí da lâmpada, né? Esse mapa mostra os eventos extremos no planeta Terra no mês de agosto de 24. O de setembro de 24 não está disponível, porque, lamentavelmente, o Centro Nacional Repositório de Dados Climáticos dos Estados Unidos, que fica em Asheville, inundou. Inclusive, os próprios servidores climatologistas de Asheville, nos Estados Unidos, perderam suas casas por uma tempestade e impactos jamais vistos em Asheville. Asheville está ali entre a Carolina do Norte e a Carolina do Sul, e aquele bunker foi projetado para ele resistir a qualquer condição. E ele foi impactado, né? Para a gente acessar esse centro de pesquisa, a gente, um mês antes, tem que mandar os dados, porque não é qualquer um que entra num centro de pesquisa, porque lá tem mais de 150, 200 anos de dados, né, importantíssimos, e é de lá que a gente tira a maior parte das informações que estão na web hoje em dia. Muito bem. Se vocês olharem esse gráfico que está pronto para mês de setembro, a linha bem em cima, a linha preta, setembro de 2024. É um ano quente, correto? Estes anos são os 10 anos mais quentes desse século. Vejam que 23 já está sendo superado, pelo menos desde o seu início até agora. Será que sou eu? 2016, que tinha sido o ano mais quente do século, já foi superado por 23, já foi superado por 24. Os mais antigos nessa sala vão lembrar do El Niño e do ano quente de 1982-83. Depois a gente vai lembrar do ano mais quente do século, que é 97-98. E a gente superou isso com o El Niño Godzilla, como a gente gosta de chamar, que é o El Niño de 2016. E o El Niño de 2023 não chegou perto desses El Niños. Então, significa que a mudança do clima está acelerou mais do que o próprio El Niño o faria em condição, digamos assim, típica de um planeta mais quente. Portanto, a última década é a mais quente desse século, e este século, sem dúvida, tem os recordes dos últimos anos, e a gente nunca viu nada igual nos últimos 100 e poucos milhões de anos da idade da Terra. O gráfico é a América do Sul à esquerda e os cenários observado e simulado. A gente, obviamente, quer prestar atenção na América do Sul, e ela está no mínimo 1 grau mais quente. O Rio Grande do Sul é o mínimo 1 grau mais quente. Todas as estações do Rio Grande do Sul estão mais quentes. O inverno está muito mais morno. E vários padrões meteorológicos têm que se alterar por isso. Eu vou contar uma longa história até chegar nas expedições e nos nossos casos de dia a dia. Essa reportagem, ela foi muito feliz, na minha opinião, porque o jornalista conseguiu captar aquilo que a gente estava querendo dizer. O planeta está quente, mas as duas regiões, Ártica e Antártica, são diferentes. O hemisfério norte tem mais continentes, os continentes estão numa latitude maior. No hemisfério sul tem menos continentes, muito mais água,
e a maior massa de gelo do planeta Terra, que é a Antártica. A Antártica tem sozinha 90% do gelo do planeta Terra. Consequência, é o lugar mais frio, mais inóspito, mais isolado, mais ventoso do planeta Terra, sem dúvida alguma. E o Brasil é o 7º, 8º país mais próximo, em especial o Rio Grande do Sul, do maior manto de gelo existente no planeta Terra. Curiosidades, a Groenlândia tem 7 milhões de quilômetros quadrados, né? Perdão, a Groenlândia tem 1,7 milhão de quilômetros quadrados. A Antártica, 14, o Brasil, 8,5. Quer dizer, a Antártica é quase 1,5 vezes o tamanho do Brasil. Se pegássemos o gelo todo da Antártica e colocássemos sobre o Brasil, a gente cobriria o Brasil de norte a sul com 3 quilômetros de gelo, todo o nosso país, né? Então, é sem dúvida nenhuma o refrigerador do sistema climático terrestre, por oceano ou por atmosfera. Por isso, essa linha vermelha ou a linha azul mais espessa, que são as famosas correntes de jato, quando a gente cruza com os aviões, né, próximos a ela, tem turbulência. Quando a gente olha aqueles cirros, aquelas nuvens que parecem uns rabos de galo, umas unhas no céu passando rápido, são esses ventos aí a 200, 300, 400 km por hora, a 14, 16 km de altura. Veja que no hemisfério norte ela ondula mais, né? Porque o Ártico diminuiu muito o gelo marinho, o Ártico tem só a Groenlândia, que é muito pequena, e todos os continentes e o oceano está ficando quente. Então, o Ártico está alterando o seu tempo, o seu clima, e a circulação oscila. E oscilar os ventos em altitude, mais esses continentes, favorece a entrada de furacões mais em terra do que no passado. Então, o estado americano que mais tem impacto com furacões é a Flórida. E a cada ano que passa, a Flórida tem mais contato direto com furacões que aterram. Então, uma consequência da mudança do clima no Atlântico Norte, hemisfério norte, é aumentar a quantidade de furacões que ali atuam em terra, né? Isso é muito diferente de 60, 100, cento e tantos anos atrás. No hemisfério sul, essa circulação ainda se manteve como ela deveria ser e até acelerada. Quer dizer, o planeta está quente, mas a Antártica segue fria, e esse contraste intensifica os ventos. Muito bem, então se a gente imaginar que aquele perfil das aulas de geografia do ensino médio, né, que a gente vai e decora as camadas, entende que a atmosfera da Terra é aquecida de baixo para cima, e graças a aquecer de baixo para cima, tem convecção, vai formar nuvem, e a nuvem vai fazer a chuva, e a gente vai fechar o ciclo hidrológico. O que acontece é que se a superfície está ficando mais quente, a atmosfera vai ficar mais quente, esse ciclo hidrológico se intensifica, tempestades mais intensas. E à direita, eu tento esquematizar um perfil para nós aqui no hemisfério sul, sendo que o Rio Grande do Sul está em 30 graus sul, o famoso paralelo 30. Acima do Rio Grande do Sul, aquele CJ, é a corrente de jato subtropical, a linha vermelha da figura anterior. E em 60 graus é a corrente de jato, a linha azul, que é a subpolar. Então, a velocidade dessas correntes estão aumentando, porque a atmosfera no Equador está subindo, porque está mais quente, e a da Antártica, que ainda é Antártica, se segue ou estável ou até descendo um pouco. Vai depender do que vocês vão provocar. Todos aqui já ouviram falar do buraco da camada de ozônio, isto é, a falta falta de ozônio no hemisfério sul, e é sempre no hemisfério sul, porque lá está a Antártica, e então diminuir o ozônio na estratosfera deixa a estratosfera mais fria, ela fica mais densa, ela afunda em direção à Antártica. E o planeta mais quente força a atmosfera a ter que subir. Então, essa rampa inclinada acelera aquele campo de vento. Aquele campo de vento, os dois CJs, é a linha vermelha e laranja do mapa abaixo. Observem que as duas estão muito próximas. Para o meteorologista, numa sala de situação, isso significa o quê? Tempo severo. O ar polar e o ar subtropical estão parede a parede. O contraste é extremo, então as tempestades serão extremas. Nesse caso, ainda vocês observam que ela faz uma curvatura que é sentido do ponteiro do relógio, induzindo a formação de um ciclone, que é o que a gente vê na previsão do tempo na televisão à noite. Então, nós temos um ciclone extratropical com uma frente fria intensa e um ciclone muito intenso, com vendaval e tempestades associadas.
Portanto, vocês já perceberam que o planeta mais quente deixa as correntes de jato mais rápidas e elas vão intensificar a atuação dos ciclones extropicais, que casualmente sempre estão presentes no Rio Grande do Sul, pelo menos no inverno, uma vez por semana. Então não está difícil dizer como será o cenário futuro do tempo e do clima no Rio Grande do Sul ou no hemisfério sul. Então, a imagem à esquerda é a Antártica, América do Sul, por exemplo, e o branco são nuvens associadas a ciclones extropicais. Num dia qualquer, a gente tem pelo menos 10, 15 ciclones tropicais, tempestades, circundando o hemisfério ao redor da Antártica, e por isso os piores mares para se navegar são o mar austral ou o oceano austral ao redor da Antártica. Ondas mais altas, tempestades mais severas, correntes mais intensas. E o laranja ao redor da Antártica quer dizer que a pressão está ficando mais alta, portanto, o Brasil Central fica mais quente, mais seco, e bloqueia a atmosfera, tem mais onda de calor e as tempestades estão crescendo na latitude entre o Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina para a Antártica. Então, isso tudo está sendo alterado, um aumento da temperatura nos últimos 20, 30 anos. Todo mundo que está presente nessa sala, especialmente os mais jovens, vivem só dentro dessas alterações. Vocês não sabem o que é o clima do passado, vocês não têm a menor ideia de como era o clima no passado, porque todo dia a gente fala que o clima é uma nova normal, é um novo normal. Então, quem tem menos de 30 anos nessa sala não tem a menor ideia de que é o clima do passado, né? Para vocês verem como isso está sendo impactante, né? Então, à esquerda de vocês é a onda de frio do início desse inverno. Todo mundo aqui passou muito frio nesse inverno e disse assim, olha, nunca vi um inverno tão frio. 15 dias nebulosos, temperatura muito baixa, temperatura extrema e assim por diante, né? Bom, mas aí, em agosto desse ano, vocês tinham uma enorme onda de calor, e aí todo mundo já esqueceu que saiu da onda de frio e foi para a onda de calor. E quem faz isso rapidamente, semanas a semanas, são os ciclones extropicais. Então, eles estão gerando a intensificação dos eventos extremos. Bom, se a Antártica é o continente dos extremos e ela tem total conexão com os oceanos da Terra e com a atmosfera, aliás, o oceano que circunda a Antártica, que ela está no Polo Sul, ele é o único oceano do planeta Terra que não tem limite físico. Qualquer outro oceano que vocês conhecem tem limites físicos para encontrar ele. O Oceano Austral ele se diferencia dos outros por ser água fria, então a composição química e física da massa d'água é distinta dos outros, mas ele obriga o Índico, o Atlântico e o Pacífico a interagirem com ele e ele força todos os oceanos da Terra a recircularem, distribuindo energia. Então, ter Antártica, ter gelo marinho, ter essa água fria é vital para o sistema terrestre. Vou dar um outro exemplo. A melhor forma da gente tirar CO2 da atmosfera, naturalmente, é pelos oceanos, e especialmente os oceanos frios. No planeta Terra, onde vocês vão encontrar o maior oceano frio da Terra? Na Antártica. E se eu contar para vocês que o oceano na volta da Antártica também está aquecendo, porque todos os oceanos estão mais quentes e estão lentamente levando esse sinal de aumento da temperatura para a volta da Antártica. Então, eu vou esperar menos gelo marinho, menos absorção de CO2, né? Eu vou sumir, não vou sumir tanto CO2 do sistema terrestre, mas então eu vou fortalecer eventos meteorológicos extremos, ou na Antártica, ou em regiões que estão diretamente conectadas. Por isso, em 2022, a gente montou aquele container, aquele módulo científico. A gente foi numa empresa que fabrica caminhões frigoríficos, né? Então todo mundo vê passar aí a carne do churrasco de final de semana no verão a 40 graus Celsius em Porto Alegre e a carne congelada a menos 30 naquele caminhão. E a nossa proposta para essa empresa foi: a gente quer a temperatura positiva dentro do container e os menos 40 do lado de fora do container. Quer dizer, a gente queria o isolamento daquele equipamento. Então, propomos, tem que ter janela tripla, nem era dupla, janela tripla, uma porta que pode abrir por dentro e por fora, não tem fechadura, tem que ter segurança, uma escotilha para acessar a torre e acessar instrumentos, etc. E o engenheiro da empresa disse assim, nossa, vocês são malucos, onde é que vocês vão com isso? Eu vou botar isso no meio da Antártica. Ele, aonde? Né? E a história foi indo. E quando a gente terminou de construir o módulo, eles diziam, bom, ele tem que ter 4 pés, ele tem que içar
sozinho, porque o vento tem que passar por baixo, ele tem que estar 1,5 m de altura. Mas por que 1,5 m de altura? Isso, olha, lei da natureza. No interior da Antártica, o vento sopra muito forte no inverno polar. No inverno polar é quase 5 meses de noite. Só sopra vento. Então a neve é arrastada. Se eu deixar algo na superfície, ele vai ser um obstáculo e a neve vai acumular sobre ele. Se ele tiver 1,5 m de altura, que é mais ou menos o fluxo de neve que vai escoar na superfície, a neve passa por baixo com pouca interferência e quase não acumula nada. Então nós bolamos um sistema com talhas, né? Em que a gente chegou para uma bolsista, bem jovenzinha no laboratório, e disse assim: esse container aqui tem 2,5 toneladas, está pronto, você vai lá e levanta ele a 1,5 m. Ela fez isso em menos de 30 minutos. Ela foi na talha 1, um pouquinho, foi lentamente, sozinha, levantou o módulo. Então essa era a prova que a gente queria. Nas condições mais difíceis, a gente teria uma tecnologia excepcionalmente robusta, toda desenvolvida por nós. Então ele está lá, trabalhando sozinho. No verão usa painel solar, no inverno turbina eólica, adquire todos os dados, a gente não consome nenhum combustível fóssil para esse sistema ficar operativo nessa área isolada. No verão monta essa linha de acampamento, a barraca pirâmide do meio, ela está em linha porque se tiver numa tempestade e a visibilidade for 0 metro, você precisa, numa corda, chegar de uma barraca para outra. Então elas estão em linha, mas elas não podem ficar próximas. Se ficar próxima, uma faz um cone de sombra na outra e acumula neve. Então eu não quero ficar cavando neve para tirar minha barraca, mas também não posso me perder, e assim por diante a gente vai bolando as saídas. Então, barraca, banheiro e a barraca pirâmide. Aí todo mundo pergunta, mas por que o design da barraca, banheiro é pirâmide? Casualmente era a barraca que tinha sobrando no laboratório, é por isso que é. Tá? É que, na verdade, tem uma história legal aí. Todo mundo deve ter visto uma foto aí dos exploradores chegar ao Polo Sul em 1911, 12, e a barraca ser pirâmide. Ela parece um guarda-chuva, ela parece um tripé da câmera aqui no auditório. Então eu tenho uma barraca que eu armo ela instantaneamente, eu tiro do trenó, ela está pronta para montar, faço só a ancoragem e entro para dentro. Ela é extremamente simples. Quando num dia de verão está menos 35, eu caminhei 12 horas contra o vento, gelado a essa baixa temperatura, e preciso me abrigar para descansar e comer algo. Então essa é a famosa barraca pirâmide clássica da exploração polar. E depois a gente tem a barraca que a gente chama de jabuti, porque ela tem um design de jabuti, na minha opinião, né? Uma é dormitório e a outra é cozinha. Então a gente pensa tudo que vai existir nesse acampamento a partir da nossa estrutura. Quando a gente vai embora, a gente desmonta isso tudo, enterra na neve, deixa o bambu marcando, quando volta, desenterra, monta acampamento. No verão, essas barracas elas adquirem umidade, até porque ou a gente está cozinhando, a gente está transpirando, etc. Então, se eu botar elas dentro do módulo, no inverno tudo bem, mas quando vier o verão e o módulo vai estar fechado, a radiação solar vai entrar pela janela, vai aquecer e a neve ou a umidade vai derreter e essa barraca mofa. Então, eu mantenho ela congelada. Com 2, 3 metros de profundidade, comida, equipamento, está tudo enterrado lá naquele ponto preto que é o final da pista de avião. Como era essa primeira vez que o piloto estava indo nos visitar, ele queria posar perto para fazer uma foto da aeronave com o acampamento, etc. Tem um glamour nesse negócio, no lugar em que você tem que fazer xixi num tonel, cocô no outro, separado sempre, 30, 40 dias sem banho e recolhe tudo quando vem embora, né? Tem um glamour, pelo menos a foto é bonita, né? Isso, certo? Então tá aí, 14 milhões de quilômetros quadrados, o famoso Criosfera 2. Lá na ponta norte da Península Antártica, Comandante Ferraz, é a Ilha Rei Jorge, onde fica a base brasileira, né? A Estação Antártica Comandante Ferraz, desde 1982 e 83. E desde 2004 a gente atua nesses pontos no interior do continente, né? O Criosfera 1 está em 84 Sul, quer dizer, a gente está a 600 quilômetros do Polo Sul. O meu ponto de resgate, ou quem me resgata no Criosfera 1, é quem está no Polo Sul. É avião do Polo Sul que me tira se eu tiver uma necessidade. Imaginem, ficar acampado ou ter um módulo como esse é igual a gente estar no meio do Rio Grande do Sul e não morar mais ninguém no Rio Grande do Sul. É no mínimo isso a realidade no interior da Antártica. Né? São lugares muito, muito grandes, completamente frios, gelo completo,
e quase ninguém, absolutamente quase ninguém. Muito bem. Então, o mar de Weddell é um mar mais frio que o mar de Bellingshausen, com a mudança da circulação atmosférica que eu falei para vocês, a gente recebe mais ar frio de Weddell, e por isso vocês têm ondas de frio mais intensas. Porque todo mundo faz aquela pergunta, de onde sai a onda de frio num planeta mais quente? Porque a gente está buscando o ar de uma região distinta do que os nossos pais e avós. Por isso que eu insisto, quem tem menos de 30 anos aqui não tem a menor ideia do que era o clima do Rio Grande do Sul. Mas um pouco nem em literatura vai entender o que a gente está relevando, né? Destacando. Bom, o Criosfera 2 está instalado nesse Skytrain Ice Rise. Ice Rise é uma ilha em que a geleira, com mais de 700 metros de espessura, passa por cima dela e vira um domo. Então, isso é uma feição na imagem de satélite que a gente interpreta que está perto da costa, mas é esse domo. E dali é uma enorme plataforma de gelo, que é a plataforma de gelo do Mar de Weddell, e Skytrain Ice Rise, curiosidade, olha a coincidência, é o nome de um avião DC-3 utilizado para operações logísticas ou guerra. No caso da Antártica, eles foram usados nos anos 50 e 40 para fazer levantamento geofísico, geográfico, geomorfológico, mineralógico e etc. E Skytrain é o DC-3 que tem no Boulevard Laçador. A Varig, décadas atrás, quando comprou aquele DC-3, inaugurou ele, já em uso, como um avião comercial para pessoas, mas ele era um Skytrain, C-47 Skytrain, logístico transformado por um avião de pessoas. Então, quando vocês forem olhar de novo esse DC-3 que está lá no Boulevard, observem que a porta traseira ela é maior do que a que vocês entram, porque ele é um avião logístico. Então, coincidência, nós no Rio Grande do Sul temos ainda uma das poucas aeronaves ainda à exposição como C-47 Skytrain, e tivemos a chance de logística de instalar o nosso módulo justo ao sul do Mar de Weddell, que era o que nos interessava, num lugar que tem plena conexão com a gente. Então está aí o módulo, né, elevado nas suas torres, tem até uma passarela externa, mede a atmosfera. Normalmente a gente circula no interior da Antártica com aviões pequenos. Esses aviões pequenos, eles vêm do Canadá. Então, todo filme que vocês veem de aventura no Canadá ou no Ártico são os mesmos aviões. O pessoal dessa empresa, eles vêm pulando, né? Continente, país, até chegar no sul da Argentina ou do Chile, pulam para a Península Antártica, abastecem, vão mais um pouquinho ao sul e fazem o último pulo até o interior da Antártica, onde vai descer pessoas, vão preparar para chegar um avião maior com combustível para daí funcionar as expedições. A gente vai furar a neve e o gelo metro em metro, então vai tirar um testemunho de gelo, isso é igual um dia depois de amanhã, idêntico, né? Então está aí o testemunho, e através do testemunho a gente consegue contar a história do clima da Terra. Nesse trabalho do Monte Jones, os testemunhos de gelo ajudaram a gente a mostrar que a poeira que sai da Namíbia, Saara, Atacama, etc., pelos ciclones estarem mais fortes, é cada vez maior. Então, onde eu consigo guardar a atmosfera ou uma impureza que esteja na atmosfera da Terra? Só onde tem neve e gelo. E claro, como a Antártica é 90% do gelo da Terra, é o laboratório perfeito. Então a gente já identificou que as tempestades estão mais severas por N caminhos, e um outro era a prova de que o grão de areia que lá chega é cada vez maior. Portanto, a competência da tempestade está aumentando. A Antártica tem o registro da maior onda de calor do planeta Terra, ocorreu em 2022, 20 de março de 22. 20 de março de 22, nós estamos caminhando para o inverno da região polar. O platô polar, que está a 5 quilômetros de altura, coberto de gelo, ele teve um aumento da temperatura jamais medido, né, ou jamais conhecido por testemunho de neve e gelo. Então é reconhecido atualmente que a maior onda de calor registrada no planeta Terra foi no platô da inacessibilidade, a região mais fria, mais isolada do planeta Terra. Isso é um enorme contraste. E será que isso é um enorme sinal? A gente tem essa pergunta em aberto, né? Então, os impactos dessas conexões entre o trópico mais quente e a Antártica é o que nos move, digamos assim, né?
Então, nessa mesma onda de calor, vocês vão observar que a flecha vermelha é as nuvens do lado direito. Aquilo é um gigantesco rio voador de umidade do oceano tropical, injetando neve, metros de neve no interior da Antártica. Recentemente, a gente confirmou, colegas no mundo inteiro, que a maior parte dos eventos de precipitação que sustentam a neve e o gelo da Antártica são eventos pontuais de grande intensidade por rios voadores. Se os oceanos estão mais quentes, evapora mais água, a atmosfera está mais intensa, então esses rios voadores estão sendo fortalecidos e as tempestades no interior ou da borda da Antártica têm que estar mais severas. Eu vou fechar essa história inteira no final, tá? Ao mesmo tempo em que os ciclones estão intensos e os ventos de altitude estão mais rápidos, a gente forma ciclones mais potentes, que a gente chama eles de explosivos. Em 2016, tem um ciclone explosivo que nasce justo na costa do Rio Grande do Sul, junto ao Chuí, e poucos dias depois, no sul, sudeste da Austrália. A conexão com esses eventos é a mesma do hemisfério sul, planeta quente, a circulação atmosférica. Só naquele evento, na praia do Hermenegildo, foram mais de 60 casas destruídas, né? Então, uma das regiões do planeta que mais tem perdido área costeira e destruição de casas é a praia do Hermenegildo, sul do estado do Rio Grande do Sul, com o Uruguai, né? Então, é uma área que a gente monitora. E esse evento, ondas passam de 8,5 metros de altura. E nós sabemos que em 1999, um evento parecido, nós temos ondas com mais de 9,2 metros de altura. As piores tempestades, as piores ressacas, as ondas mais altas do litoral brasileiro ocorrem no Rio Grande do Sul. Muito bem. E aí, em plena pandemia, isso aí é 1 de setembro de 2020, 9 horas da manhã, está cruzando um ciclone tropical, também explosivo, se formou sobre o Rio Grande do Sul. Morreram mais de 12 pessoas nesse evento. Tivemos um prejuízo enorme entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ele teve maior impacto que o furacão Catarina de 2004 entre a costa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então eu digo para vocês, antes de vocês terem medo de furacões na costa do Brasil, preste atenção nos ciclones extropicais que já estavam aqui há muito tempo e eles estão mais fortes e mais intensos. A gente também está usando 2016, porque até então 2016 tinha sido o concurso na Antártica, no mundo e no Rio Grande do Sul, e a gente mediu um outro ciclone explosivo, em média no Rio Grande do Sul tem que ter um, então em 2016 a gente teve quase 3, né? A gente mede o rio voador entre a Amazônia e o Rio Grande do Sul, e a gente pega naquele pontinho preto, né, o isótopo da composição da água. Todo mundo aqui deve fazer aquela pergunta: por que eu tenho a tabela periódica, o O16 e o O18, né? Então, essencialmente para nós no planeta Terra, a umidade sai dos oceanos. Então, sai uma quantidade de O16 e O18 com a água. Mas quem que tem que precipitar primeiro? O mais leve ou o mais pesado? Precipita primeiro o O18. Então, quando o planeta está muito mais quente, eu tenho mais chance de ter O18 em distâncias maiores. Então, a gente consegue dizer quando foi quente, foi mais seco, foi mais úmido e assim por diante. Então, a gente sabe a composição química da chuva em qualquer lugar do planeta Terra desde que a gente monitorou. Então, quando a gente tem dados desde os anos 60 para cá em Porto Alegre, a gente identificou que em menos de 3 horas a umidade veio da Amazônia e abasteceu aquela tempestade aqui em Porto Alegre. Portanto, chove mais no Rio Grande do Sul nos últimos 30 anos, chove mais de sul a norte, chove mais na primavera, no verão e no outono, quase aumentou pouco, nada no inverno, e os modelos de cenários futuros já dizem que o Brasil vai ficar quente e seco, mas o Rio Grande do Sul vai ter mais chuva. Mas, lamentavelmente, eu já vou adiantar para vocês que a chuva será sempre concentrada, em tempestade. Muito diferente do que dos nossos avós. Essa é a climatologia mais recente, né? Então 61,90, 91, 2020. Então vocês já estão observando que a gente tem mais chuva no sul do Brasil. O aumento da chuva, né? Tá, eu sei, terminou em 2023.
20, 21, 22 para 23, nós tivemos a maior estiagem na nossa região aqui da América do Sul, tá? E quando a gente, no final do ano, colocar o ponto de 2024, não tenho dúvida que ele vai superar todo este gráfico. Então, nós estamos convivendo com seca excepcional ou inundação extrema, né? O mesmo está valendo para as estações. Bom, aí a gente tinha uma menina do jornalismo, e ela dizia, eu sou do jornalismo ambiental, eu sou apaixonada por isso, mas também gosto de geografia e vou trabalhar com climatologia. Eu digo, então vamos lá. Hoje essa moça, né, a Flávia, é doutora em climatologia, professora de climatologia na Universidade de Atlanta. Os gringos não deixam ela nem voltar para o Brasil, né? Mas ela começou no jornalismo ambiental, né? Então a gente estudou através de uma cooperação as tempestades severas típicas que aconteceram em maio. E à direita, em pretos, é a população dessas tempestades. E ela se dedicou a estudar absolutamente todas, e a gente descobriu que as maiores que ocorrem no continente sul-americano ocorrem sobre o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Principal resultado. Um resultado que o Kyle, o Josh Durk já tinha mostrado para nós, estudando a América do Sul, é que as nossas tempestades são maiores que as da América do Norte. Muito maiores, muito mais duradouras e chove mais nelas. E, obviamente, a gente sempre fazia aquela afirmação hipotética dizendo, se as condições atmosféricas são favoráveis para tempestades severas, se aumentar a temperatura, eu tenho que favorecer mais tempestades como essa. Obviamente é isso que está acontecendo, tá? Muito bem. Então, se a gente vê cenários futuros para a região central do Brasil ou para o sudeste da América do Sul, a gente fica extremamente curioso para saber quanto mais a gente vai conviver com os extremos. O Gabriel, que defendeu o doutorado hoje, né? Ele publicou um dos artigos mostrando que o Cerrado está mais quente e está mais seco. Eu vou fechar essa conta para chegar em Porto Alegre, tá? Na Uniriter, é isso que eu quero fazer, tá? Então, se o Cerrado está mais quente, está mais seco, a biodiversidade está sumindo, o Cerrado não tem mais orvalho, então a biodiversidade que capta água durante as madrugadas ou início das manhãs também está perdendo essa condição. E se a superfície está mais quente, ela aquece mais, ela evita chuva, ela inibe chuva e ela favorece onda de calor. E o que mais vocês ouvem para o Brasil Central é falta d'água e onda de calor. Tempestade de areia e por aí vai, tá? Aí o segundo trabalho do Gabriel foi mostrar que está chovendo menos de verdade no Cerrado brasileiro e aquelas manchas em vermelho é a água migrando mais para o sul, quer dizer, os rios voadores estão mais rápidos, porque a região do Paraguai e do Chaco está excepcionalmente mais quente, ela canaliza esse vento, trazendo umidade, trazendo mais chuva para as nossas tempestades. Fechamos a conta. É aí que está saindo o aumento da chuva do Rio Grande do Sul. Bom, mas aí vocês também viram notícias em que a Argentina, o Paraguai, o centro-sul da América do Sul está excepcionalmente quente e a gente está perdendo, né? Tem prejuízos na água, na agricultura e assim por diante. Aqui a gente inclui Porto Alegre, inclusive, nesse estudo, e são estudos de atribuição. Isto é, os jornalistas nos deram um problema. O que os jornalistas querem? Professor, isso aí é culpa da mudança do clima ou não? Eu disse, mas o evento está acontecendo ainda, né? Mas professor, vai levar 10 anos para estudar, não me interessa. A gente quer a resposta rápida. Então, os jornalistas no mundo fizeram uma pressão tão grande que hoje em dia existe um consórcio de cientistas no mundo inteiro, pela Organização Meteorológica Mundial, que começa um evento de grande impacto e o pessoal começa, para supercomputador, olha os dados, vamos revisar, chama fulano, aquele é o que mais sabe, aquele conhecia, etc. E em 10, 5 dias tem que sair um paper proposto, publicado, com qualidade técnica excepcional para atribuir aquele evento à mudança do clima. Então, esses são artigos, né, do World Weather Attribution para a mudança do clima. O ano passado, por exemplo, setembro, a gente teve uma onda de calor muito intensa e muito antecipada, quer dizer, as primaveras estão cada vez mais quentes e começam antes, né? Faz sentido. Só que essa onda de calor, ela bloqueia as frentes frias, ela bloqueia os sistemas meteorológicos sobre o Rio Grande do Sul, favorecendo chuva muitas vezes, e extrema. Bom, aí vocês podem lembrar da inundação do Vale do Taquari entre 3 e 6 de setembro de 2023.
era de assustar, porque a gente viu na televisão e o que aconteceu no Vale do Taquari, Mussum, Roca Salles e assim por diante, certo? Ok, então eu mostro para vocês o que a gurizada do laboratório está fazendo. Estava quente no Brasil e o ar frio de Weddell trazendo a frente fria. O vento, a 1.500 metros de altura, trazia umidade. Embaixo, em vermelho, em vermelho ou laranja para vocês, é o ar de sul para norte. Em azul é o ar de norte para sul. Então, exatamente o ar canalizado com umidade para cima do Vale do Taquari, de Porto Alegre, uma região propícia para inundação se você tiver chuva extrema. E lá eu mostro os complexos convectivos de mesescala, que são aquelas trovoadas que vocês já estavam ouvindo, vocês até estavam com medo, viram alguns granizos e a inundação é repentina. Bom, então a história está montada, o quadro está desenhado, mas a gente também coleta a água e faz comparação. Historicamente, para Porto Alegre, nessa época do ano, a gente teria um valor de isótopos de menos 2,46. Em caso de setembro, foi menos 1,63. Significa que é um valor cada vez mais próximo de zero ou positivo, é plenamente tropical. O que vocês estão vendo? Umidade e nuvens que vêm da Amazônia para o Rio Grande do Sul, rios voadores. E eu estou dizendo, o isótopo da chuva veio da Amazônia. Né? Ok. Aí a gente se assustou de novo com 16 a 18 de novembro de 23. Inunda novamente. E a inundação é impactante em Porto Alegre, porque a gente fechou todas as comportas e ficou olhando a água chegar assim, olha, mais um pouco eu entro na cidade. Estão lembrados disso? Foi em novembro do ano passado. Tá? De novo, rios voadores, tempestades, sinal do isótopo, tropical para a época do ano. Maravilha! Quando a gente achou que tinha passado por tudo, maio desse ano. Na verdade, isso que eu estou animando para vocês é de 24 de abril a 8 de maio. Cenário idêntico. Eu até dei um zoom para chamar a atenção naqueles tons mais claros das cumulonimbus, é quando elas rompem a tropopausa e vão para a estratosfera. E aí isso teve cor e som. Né? Todo mundo viu os raios e ouviu as trovoadas. Né? Quem é mais antigo nessa sala, sem dúvida nenhuma, não vai discordar de mim que foram as piores trovoadas da vida. Tirando aquela que, de repente, quando criança estava num lugar, a casa destelhou, e aí é um trauma que a gente não toca, né? Ok, maravilha. Aí eu mostro para vocês uma comparação bastante simples, mas real. De 3 a 9 de setembro de 23, choveu mais de 350 milímetros no Vale do Taquari. Inundou o Vale do Taquari. E vejam que Paraná e Santa Catarina, nada de água. Seco. Né? Agora, quando a gente vai de 26 de abril a 4 de maio, pessoal, não é nem um mês inteiro, é só esses dias. A gente vai mais de 750 milímetros. Quer dizer, se a gente compara setembro de 23 com maio de 24, a gente dobrou o evento extremo. E a atmosfera, na nossa interpretação, tem chance de dobrar ainda, de novo. Quer dizer, a gente pode passar daqueles 700, 900 fácil, pelo que a gente conhece desses sistemas. Ok. Então, se a gente olha o mês de maio, né, olha o que era a climatologia de 81 a 2010 para chuva no Rio Grande do Sul. Ao redor de 100, 200 milímetros mês. Olha o que foi observado, né, para o Rio Grande do Sul, mais de 900 milímetros, certo? Então, o desvio é enorme. E o que mais chamou a atenção no mundo, e especialmente para nós, é que choveu muito, muito rápido, em curto espaço de tempo, concentradamente em bacia hidrográfica que escoava toda para o Guaíba. O efeito vocês conhecem plenamente. Ok, no dia 6 de maio, primeiro estudo de atribuição internacional dizendo Porto Alegre inundou porque a mudança do clima mais o El Niño. O segundo estudo de atribuição, não estou conseguindo ver a data, mas é em maio, tá? Está dizendo, mudança do clima, El Niño e falha de infraestrutura são as responsáveis pelo que nós tivemos aqui na região metropolitana de Porto Alegre, assim por diante.
Perfeito. Então, nós não temos mais dúvida que a ciência mostrou os artigos assim. Vamos lá, revisem, vejam se isso dá um sinal diferente. Tá? Muito bem. Então, o nosso cenário de entendimento, eu tenho que correr para terminar, né? Estou de boa, mas né? Vocês devem estar cansados pela hora. A gente sabe que tem umidade dos Alísios, tem umidade da Amazônia, traz essa umidade para o Rio Grande do Sul. A linha rosa é aquela corrente de jato. A corrente de jato funciona como se fosse um exaustor superior. Aquela lareira ou aquela churrasqueira maravilhosa, e quando a gente bota o calor embaixo, a chaminé suga para cima. Então, a corrente de jato puxa para cima o que tiver embaixo. Se é uma tempestade, ela se desenvolve. Então, agora vocês entendem porque nós temos as piores tempestades da América do Sul e quase que as do mundo. Aliás, o raio mais longo, o recorde era nosso. Perdemos para o Texas, mas eu aposto com o Texas que em breve a gente recupera esse recorde da pior tempestade com o maior raio do planeta Terra, tá? Então, essas tempestades, elas ocorrem aqui. E quem dispara elas é uma frente fria. Porém, as frentes frias agora são mais robustas porque vem do Mar de Weddell. E chegar do Mar de Weddell aqui e estacionar gera o que vocês presenciaram por mais de semana aqui naqueles 3 eventos. Muito bem. Aí, se vocês lembrarem de 27 de agosto de 24, lembram de 27 de agosto desse ano? Você estava com os olhos ardendo, a visão limitada, porque a atmosfera estava opaca por fumaça. Então, eu estou mostrando para vocês um rio voador que não tem água, mas tem fumaça. A América do Sul está tão quente e tem tantas queimadas que o transporte por aquele canal de ar é fumaça. Então, aquilo que vocês estão vendo escoar da Amazônia, Peru, Bolívia, etc., é fumaça. Por sorte, no Rio Grande do Sul, tem umas tempestades, lavam a atmosfera. Mas eu até falo baixo isso, porque pode parecer uma vantagem, né? Ah, desmata o Brasil, queima o Brasil, que aqui ainda vai chover, eu vou ter um ar um pouco mais puro. É uma barganha faustiana, sem dúvida nenhuma isso, né? Ok. De novo, 9 de setembro, a gente vê nitidamente, etc. E aí a gente tem um sistema de coleta de água, a turbidez, talvez para quem está lá no fundo não vai conseguir ver. Esse é o problema de quem é malandro e senta no fundo da sala de aula, né? Ficam lá escondidos no fundo, não dá para ver o detalhe do que eu estou apresentando aqui. É brincadeira, tá, pessoal? Então é o seguinte, lá na UFPEL, o pessoal da meteorologia é parceiro nosso, a gente conta com o apoio deles, e a gente usa o equipamento de analisar neve e gelo para analisar a água da chuva, né? Quer dizer, a gente está dando o dobro de trabalho para esse equipamento. Maravilha! A Tainã, que até o dia 18 desse mês tem que entregar a tese, os artigos, etc., no primeiro trabalho a gente propôs para ela um desafio. Vamos olhar o sudeste da América do Sul, porque o IPCC usa o sudeste da Sudeste América do Sul como uma área inteira, e a gente já descobriu que não é uma área inteira, quando a gente hierarquiza estatisticamente as tempestades. E vocês vejam que boa parte do Rio Grande do Sul é a área número 3, é uma área bem comportada. E a gente está vendo que chove mais, por exemplo, em outubro, quer dizer, a gente está vendo que está chovendo um pouco menos no inverno. O inverno não tem mais as garoas, os invernos não são como os mais antigos presentes dessa sala sabem que era. Muito bem. Aí a Bruna, que também está na linha de defesa de tese, aí, ela resolveu estudar granizo. Né? Então, está aí os registros de granizo e defesa civil para os 3 estados do Sul. Aqui só para o Rio Grande do Sul. E aí vocês vejam que o tom aí mostra onde mais ocorre. O que eu destaco aqui no Rio Grande do Sul, que vocês vão observar que de 2007 para frente, aumentou os eventos de granizo no Rio Grande do Sul. Aí vocês vão dizer, ok, a Defesa Civil está cada vez mais bem organizada, registra melhor. Pode ser, mas eu não tenho dúvida que as tempestades aumentaram. Então, se eu tenho granizo, e granizo só dá de uma nuvem. Qual é a nuvem que sai granizo? Cumulonimbus. A pior nuvem de tempestade do planeta Terra. Aliás, só pode ter um tornado se tiver cumulonimbus, só pode ter granizo se tiver cumulonimbus. E vocês viram aqueles aglomerados, são centenas delas juntas. O Rio Grande do Sul adora uma centena de cumulonimbus juntas, sempre na madrugada, quando todo mundo vai dormir. Que é quando vem o desastre. A característica disso no mundo é exatamente isso. Final de tarde, principalmente madrugada. E a gente segue precisamente esse relógio. Muito bem, então esse é o mapa de cores do granizo, né? E vejam que basicamente, o Vale do Taquari, em direção ao Nordeste do Rio Grande do Sul, é uma área preferencial. Então, lembrados que em setembro teve uma chuva de granizo espetacular no Rio Grande do Sul,
desastre. E o município mais afetado foi Mussum. O prefeito de Mussum foi para Brasília buscar recursos, tentar suavizar o impacto dele. Ele não conseguiu voltar de Brasília porque Mussum inundou. O aviso da tempestade severa foi o granizo. O sistema, a atmosfera estava organizando sobre a região isso, né? Claro, depois que acontece, a gente sabe contar a história melhor ainda, né? Se fosse antes, a gente avisava, né? Então, vejam, alguém aqui tem medo de tsunami, terremoto, etc, etc? Não tenham medo, porque é o mais laranjinha da barra e é comportado no planeta Terra. Agora, onde está o perigo? Eventos meteorológicos, hidrológicos e climatológicos. Não se assustem, um estado campeão em evento meteorológico, hidrológico e climatológico do Brasil é o Rio Grande do Sul. Perfeito. Eu posso dar a prova no final, né? Então, vocês estão vendo que à medida em que aumenta a temperatura média do planeta, pode ser 1 grau, a gente desloca a curva um pouquinho para a direita nos eventos extremos. Ainda tem os eventos frios, mas domina os mais quentes. Mas vocês vejam, nós estamos indo para um limiar de sobrevivência. Todo mundo viu notícia aí do bulbo úmido, bulbo seco, temperaturas acima de 37, 39 graus Celsius, a gente perde capacidade de transpiração, etc. O planeta Terra está ficando bastante difícil, de modo geral, para as nossas habilidades corporais de sobrevivência. Isso é arrefecer, baixar a temperatura e se manter bem. Portanto, alguns cálculos que já estão plenamente superados diziam que lá em 2054 a gente devia estar 1,5 graus. A gente acha que bate 1,5 graus estável até 2030 ou antes. Por isso, propaganda, marketing, né? Você deve ter visto notícias nos últimos dias. Dia 22 desse mês, parte do Porto de Rio Grande, um navio quebra-gelo, um dos maiores do mundo, é um navio quebra-gelo russo. E antes que todo mundo comece a fazer pergunta, se vocês quiserem navios científicos disponíveis no mundo, vocês têm que ir na Rússia, não tem jeito, né? Eles têm dezenas, esse é o Academic Treshkhinov. E esse navio sai do Porto de Rio Grande, a gente vai em direção ao Mar de Weddell, dá a volta em toda a Antártica no sentido do ponteiro do relógio, porque é o sentido das correntes das tempestades, a gente não ia dar a mancada de andar contra as tempestades, né? Então a gente dá a volta no ponteiro do relógio, passa por várias estações, abastece algumas estações russas, indiana e chinesa, vai fazer todo o experimento de oceano e atmosfera, vai medir as geleiras, quer dizer, eles vão tirar a gente do navio com um helicóptero, jogam a gente na geleira, a gente fica umas 8 horas fazendo as medições, a perfuração, coletando os dados, e o navio vai indo. Dali um pouco o helicóptero volta, pega a gente, devolve para o navio, e a gente vai fazendo os pontos ao redor da Antártica. Então essa é a segunda circunnavegação internacional da Antártica, mas é a primeira na frente de todas as geleiras que mais estão dando sinal de acelerar ou colapsar da Antártica. É a primeira circunnavegação em que a extensão de gelo marinho é a mínima já vista em verão da Antártica. De 2016 para cá, o gelo marinho de inverno e de verão é muito pequeno na volta da Antártica. Isso intriga a ciência do mundo inteiro. Que sinal é esse? Quem está respondendo por isso? Então, essa circunnavegação, essa oportunidade, ela é ímpar, porque a gente vai poder perceber isso. São 61 pesquisadores, a liderança científica é do Centro Polar e Climático, portanto é o Brasil que está realmente ganhando destaque ali. A minha função nesse grupo é 8 cientistas, China, Brasil, Argentina, Índia, China, Brasil, Índia, Argentina e Rússia, no grupo de climatologia, exatamente trabalhando com esses eventos extremos. Esse é o navio russo, do Centro Polar Russo. Essa é a rota que nós vamos fazer, sai de Rio Grande, 2 meses dá a volta à Antártica e volta para o Porto de Rio Grande. Um porto de saída, um porto de chegada. O navio vai ter 140 pessoas a bordo, tripulação, etc, etc, pilotos para aviões, assim, médico e tudo mais, 61 pesquisadores. Existe aí locais de amostragem para oceanografia física, biológica, etc. Eu não sei por que ele está fazendo isso com a minha imagem, não deveria, né? Essas são as principais geleiras que a gente precisa melhorar muito o conhecimento da Antártica, então é onde a gente pretende acessar essas geleiras, obviamente não no campo de fenda, a gente tem que chegar para o piloto assim um pouquinho mais para oeste, aqui eu posso pousar, é seguro, né?
Então a gente desembarca num grupo de 4, 5 pessoas, leva a barraca, leva equipamento, vai que o helicóptero não volta, né? A gente nunca sabe a tempestade. Lembrem-se, ao longo de um dia qualquer tem mais de 10 ciclones extropicais na volta da Antártica. Então isso não é algo trivial, né? Então por isso que a gente tem que estar preparado. Então essa é a etapa. A gente vai se somar a uma outra expedição que também é fantástica do nosso ponto de vista, do interior, pulando pequenos aviões para a geofísica da frente dessas geleiras. Quer dizer, nós vamos estar no gelo marinho e no mar, a atmosfera e os aviões pelas geleiras. Só que o abastecimento vai ser provido por nós pelo navio. Então a gente vai estar meio que em sincronia. O navio vai estar numa região onde os aviões vão estar atuando. E a de combustível, o helicóptero leva na neve, deixa o tonel de combustível, o helicóptero, o avião pousa, abastece, vazio e segue a expedição. Então essa é uma imagem agora do dia 18 de outubro para vocês, da quantidade de nuvens, da quantidade de ciclones ao redor da Antártica, e em 15, 20 dias a gente vai estar fazendo esse caminho aqui, né, o mais próximo possível de toda esta área, né? Por Rio Grande do Sul, vou falar só do Rio Grande do Sul, vamos dizer que é Porto Alegre, né, o Rio Grande do Sul. Tem mais seca, tem mais chuva extrema, tem rio voador de fumaça, tem rio voador de tempestade. A gente vai ter que conviver com mais estiagem, onda de calor, fumaça, tempestade, frente de rádio. Aliás, semana passada, alertas com alguns danos no sul do estado, de uma passagem de uma frente fria com ciclone com uma frente de rajada. Por sorte, passou por Porto Alegre, ela passou suavizando, né? Mas intensa como era o previsto, ela poderia ter derrubado árvores iguais de janeiro de 23. Lembram de 16? A gente passou mais de semana em alguns lugares em Porto Alegre sem energia elétrica. Vários ficaram sem energia elétrica. A região metropolitana teve um problema sério de energia elétrica. Som. Alô, som. Obrigado. Aí. Agora sim, melhorou, né? Vou começar de novo a palestra. Por favor, primeiro slide. Estamos no último, né? Então, os eventos extremos estão exacerbadamente mais frequentes no nosso quintal de casa. Não é para ser alarmista, não é o final do mundo, mas a gente precisa entender o estado, a região em que a gente nasceu e está inserido. Muito bem. Então, gostaria de agradecer, professor Roberto, pela oportunidade, pelo convite, a todos os colegas que aqui me receberam, né? É uma enorme alegria poder interagir com vocês, fazer um debate, trocar alguma ideia, né? Obrigado pela oportunidade de divulgar a nossa nova expedição, né? E também falar que existe um grupo de malucos no planeta Terra, Malásia, Estados Unidos, Brasil, Chile, África do Sul, Índia, em que a gente se dedica a estudar os eventos extremos entre o trópico e as regiões polares, entre as duas regiões polares e os trópicos, porque isso é algo que tem impacto severo em todas as sociedades. Lembrem-se, o Rio Grande do Sul é um dos estados campeões em desastres, e, por consequência, é um estado campeão em perder milhões de reais em desastres. E a gente precisa reverter o gasto em milhões de reais em planejamento, em estratégias, em resiliência. Isso, de novo, eu insisto, para a plateia que é específica. É pura ciência, tecnologia e educação. A gente precisa fazer muito disso para poder suavizar os impactos dos próximos desastres no nosso estado, né? Eu não falei antes, mas os estudos de atribuição estão dizendo que a gente tem chance de 30 em 30 anos repetir o maio de 24. Não significa que não possa ser nos próximos 5, né? Então, eu adoraria errar nisso, né? Mas os estudos de atribuição estão dizendo 30 em 30 anos pelo estado da atmosfera e ela seguirá aquecendo. Professor, muito obrigado. Obrigado, Aquino. A gente vai fazer uma rodada de perguntas. Eu queria iniciar
te perguntando o seguinte: eu lembro em janeiro de 2016, quando tu explicasse o downburst que destruiu parte dos parques aqui do centro de Porto Alegre. Eu lembro também de 2004, no furacão Catarina, que tu citasse como uma anomalia, e de fato foi pelos estudos que se tem. E tu citasse há pouco que os ciclones extratropicais, estes sim, estão se intensificando e ficando cada vez mais potentes, o que tu mostrasse perfeitamente. Minha pergunta para ti aqui é a seguinte: pelos modelos que vocês têm, pelos estudos, é possível, eu vou te perguntar porque é um tema que está assim, muito recente aqui na nossa memória, em função do que nós vimos na imprensa, no noticiário vindo dos Estados Unidos. Existe algum cenário, alguma possibilidade de anomalias, como os furacões, ou o furacão Catarina, que foi formado ali entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, neste cenário de um planeta mais quente, começar a se formar também no Atlântico Sul? Pergunta boa. Já é real esse cenário. Vou te dar um exemplo. Depois do furacão Catarina, a gente fez um workshop no Brasil, participei do workshop, e se discutia era ou não era furacão, que nome vão dar, e aí tecnicamente se decidiu que era um furacão e o nome Catarina foi dado em homenagem ao estado pelos meteorologistas que se adiantaram muito bem no estado de Santa Catarina. De lá para cá, a gente criou uma lista, nós não tínhamos, né? Então, para qualquer furacão no planeta Terra, seja no Atlântico, no Pacífico, no Índico, a gente tem a lista de nomes dos furacões 5 anos antes, pronta, né? Então, a gente já sabe a lista de nomes de 2025, 26, 27 e 28. Então, vocês observam que todas as notícias que vocês viram de furacões este ano, nos Estados Unidos, por exemplo, tinham um nome. E por que eles têm nome? Nomes masculinos e femininos, para dar um atate com o indivíduo. A pessoa fala, a gente fofoca da Vilma, do Carlos, depende do nome do furacão. Então, isso é para dar uma intensidade de comunicação. Depois do Catarina, a gente passou a ter uma lista. E essa lista, essencialmente, a gente falava de tempestades subtropicais, uma categoria abaixo do furacão. A gente já teve que fazer uma lista nova, porque nós gastamos todos os nomes que tinha. Vocês vão lembrar do Iaquecã, entre outros. Significa dizer que o Atlântico Sul, na costa, entre São Paulo e Rio Grande do Sul, as águas estão mais quentes, o ambiente atmosférico, que a princípio não era favorável para formar tempestades com maior intensidade que pudesse evoluir para furacão, a gente já até trocou a lista de nomes. Significa que o ambiente, o oceano, a atmosfera, está cada vez mais propício. Estudos de modelagem futura apontam que no Atlântico Sul a gente vai ter mais condições ambientais de ter um ou outro Catarina. Tá? E isso é real e, de fato, isso é preocupante. Mas eu insisto, antes de ter uma tempestade subtropical, o meu ciclone extratropical foi intenso e é ele que evolui para essa próxima categoria. E estes ciclones extratropicais, eles geram um dano, um impacto tremendo já no nosso cotidiano. Então, foi o que eu provoquei. Antes de me estressar com o furacão lá na frente, se eu tiver capacidade e tecnologia para enfrentar ele, tempestades mais potentes agora, eu saberei melhor chegar lá, né? A sua pergunta é ampla no sentido de me abrir aí questões. É por isso que a gente precisa incentivar infraestrutura de corpo de bombeiro e defesa civil, né? A gente aprendeu muito quão importante é a defesa civil, né? Porque a defesa civil atua diretamente com a sociedade, né? Então, a nossa infraestrutura, a capacidade, a capilaridade de defesa civil no Brasil, ela é muito pequena, porque a gente tem um sistema que oficialmente passou a ser uma engrenagem complexa e cada vez melhor de 2012 para cá. É muito pouco tempo, né? Então, a maior parte dos municípios no Brasil ainda não tem um ou uma coordenação de especialistas em defesa civil e assim por diante. Por isso que eu usei muita palavra educação, né? As instituições de ensino e pesquisa,
vou abusar aqui, dizia a Uniriter, ela tem um compromisso nisso, porque todo profissional que a gente está formando, em algum momento poderá atuar com defesa civil, com planejamento e com estratégia, seja a área em que ele está formado. Então, educação é a base. Então, ambiente, educação é a base para a sociedade do futuro. Ciência e tecnologia é o que nos vai dar a qualidade daquilo que a gente tanto deseja, né? Quer dizer, como é que a minha pegada ambiental é menor, como é que a minha vida ganha qualidade e como é que eu ganho segurança nos meus projetos. Eu sei que eu já estou divagando, mas geógrafo é assim. Obrigado, Aquino. A palavra está aberta. Quem gostaria de fazer perguntas, a gente tem mais uns 20 minutinhos. É possível a gente conversar com o professor Aquino mais um tempinho. Beleza? Vou pedir que todo mundo se apresente, tá aí, tá? Boa noite, professor Lorenzo, design da Uniriter. Essa questão do aumento da temperatura da Terra, que tu dissesse que até o 2030 a gente chega no 1,5 grau a mais, né? Duas coisas. A gente tem um sistema de geração de empregos, de manutenção do trabalho, né? Que emite CO2, que é danoso, que o sistema ele vai de encontro a essa ideia da redução de CO2 do planeta. Que tipo de alternativas a gente poderia fazer? Porque até o churrasquinho que tu comentaste, o churrasquinho ele está indo de encontro, né? Ou indo a favor do aquecimento global. O que a gente pode fazer em termos macro de um sistema que o carro elétrico, por exemplo, já não está vingando, né? A terceira vez que se tenta ter carro elétrico e não se consegue. Quais são as alternativas concretas para a gente reverter ou pelo menos minimizar isso? Ótima pergunta, né? Por exemplo, se a gente pensar em carro, né? Óbvio, sair do motor a combustão, que é um motor secular, e partir para o motor elétrico é um enorme avanço. Mas a gente tem que lembrar depois da pegada para ter a bateria, etc, etc, né? A Europa já sabe que não vai conseguir fazer a transição para carro elétrico até 2030, né? Que era o projeto, o plano, porque a gente não vai ter distribuição de energia elétrica para todos os carros elétricos. Quer dizer, vai ter uma demanda, mas não vai ser atendida, né? Se eu trocar todos os carros por carro elétrico, eu continuo com o mesmo problema. Uma pessoa por carro e as ruas com trânsito ruim, né? Então a gente tem um problema que passa a ser, inclusive, a mobilidade de modo geral, né? Um hibridismo de mobilidade. Então, eu vou usar aí etanol, outros combustíveis, bateria, etc. Eu tenho que ganhar uma hibridade, mas eu tenho que ganhar uma suavização que é facilitar a locomoção das pessoas de diversas formas. Sair da filosofia indivíduo-carro, né? Esse é um ponto que a gente vai ter uma enorme dificuldade, né? E eu insisto, eu também tenho carro, e quem não gosta de usar o seu próprio carro, etc. Mas a gente sabe que isso vai ter uma conta complexa. Se a gente de novo pensar o Brasil, vou pensar localmente, né? O Brasil é o país que tem a maior floresta tropical do mundo e tem gigantescos biomas com enorme potencial de desenvolver economia, riqueza, etc., associados à biodiversidade. Se a gente parasse de queimar a floresta e recuperasse áreas degradadas, a gente consumiria CO2, diminuiria a nossa pegada e a gente ia ser exemplo internacional. E o Brasil, sempre que fez isso, foi líder internacional de produção agrícola. O Brasil é um líder internacional nato. O Brasil, além de ser um líder na produção, ele é um líder em ciência e tecnologia de produção agrícola, né? Então, a nossa qualidade, a nossa tecnologia, entre centros de pesquisa, Embrapa, Emater, etc., é invejável o mundo afora, excepcionalmente invejável o mundo afora. Então, a gente tem ciência, tem tecnologia, tem ambiente para atacar diretamente nisso. Quer dizer, eu não preciso reduzir a minha área de produção, eu posso melhorar a qualidade da minha produção, posso intensificar essa minha produção sem interferir no sistema, né? E posso recuperar as áreas degradadas. Isso é um grande ganho. Imagina se globalmente isso pegasse, né? Seria uma suavização maravilhosa na mudança do clima. A gente não conseguiria
retirar o CO2 que está na atmosfera, que dura séculos, e nem conseguiria baixar a temperatura dos oceanos da atmosfera no próximo século, porque a quantidade de calor que está estocada aí agora é conviver. Então, o leite está derramado, a gente precisa solucionar, né? Então, há 20 anos atrás, essa pergunta diz assim: a gente poderia ter um acordo de Paris, a gente poderia pensar em estratégias políticas e administrativas para isso. Então, no meu ponto de vista, no ponto de vista da climatologia, das ciências ambientais, Rio Grande do Sul e Brasil têm enormes potenciais para atacar, enquanto a gente vai descobrindo ciência, tecnologia e criatividade local, regional, para ganhar ênfases, né? Para buscar as soluções. Assim como N outras regiões do mundo, com maior ou menor eficácia, estão conseguindo. Só que a gente está andando para trás, esse é meu entendimento. O Brasil está francamente andando para trás porque ele flexibiliza a legislação ambiental, fragiliza a nossa melhor tecnologia de combate à mudança do clima, que é a natureza, né? Então eu sei que as superfícies mais naturais, elas aquecem menos, resistem às tempestades, né, são mais resistentes à inundação. As regiões costeiras mais naturais, em menos de um ano, se recuperam com um furacão. As regiões mais fugiu a palavra agora, né? Mais alteradas pelas atividades humanas na região costeira, são as que mais têm dano. Tanto é que as companhias de seguro, mundo afora, estão dizendo: ó, vai construir de novo nesse local, eu não aceito mais se não me pagar mais tanto. Quer dizer, estão subindo vertiginosamente. Então, existe uma miríade de tecnologias e de alternativas. O problema é que a gente não conseguiu ter um acordo global. E é quase que why we disagree about climate change. Quer dizer, por que a gente discorda da mudança do clima? Tem uma visão de ciência e tecnologia distinta, eu tenho uma visão de religião do mundo, eu tenho uma visão de mundo diferente, e uma visão de economia. Então, geralmente, uma visão de mundo e religião e economia é completamente distinta. Então, a gente vai ter uma dificuldade natural enorme para entrar num grande acordo. E, lamentavelmente, a gente viu isso nos últimos anos, as trocas entre gestores públicos de diversos países, entre indo para um lado, indo para o outro, etc., é mais um palco de jogo, de ideias, etc., do que, de fato, proposições para a sociedade que diga assim: olha, a gente quer que o mundo vá nesse caminho. Não, a gente quer que vá. Nenhum dos caminhos o mundo foi, nenhum dos caminhos nesses países eles foram. Então, lamentavelmente, a gente está perdendo uma oportunidade ímpar, né? Já perdemos uma década, se a gente pensar no Acordo de Paris, que é 2015. A gente está em 25 e a gente não fez nada, né? Então, a gente tem como sair para suavizar. Não tem como evitar a mudança do clima e os eventos extremos. Isso aí já passou. Isso já passou faz tempo, né? Então, o mais jovem dessa sala saberá que seus netos passarão muitas dificuldades com os eventos extremos, porque eles seguirão se intensificando. Acho que eu te dei um pouco de luz na sua pergunta. Sim, até mesmo porque a própria agricultura é um dos maiores poluidores, né? O cimento, produção de aço, para além do carro, né? Acho que em primeiro lugar está o cimento e o aço, depois os fertilizantes, eles são emissores de CO2. Então a gente está numa sinuca bem complicada. Inclusive na França, quando eles tentaram reduzir a emissão de CO2 por meio da agricultura, os agricultores se organizaram, fizeram protestos, bloquearam, eles não conseguiram ter esse avanço ecológico. Isso. Agora lembrei, eu participei de um seminário de agricultura no Rio Grande do Sul, Impactos, recentemente, né? Das inundações, e o pessoal da agronomia, da agricultura, estava fazendo um relato que me impressionou. Muitas das áreas, né, agricultáveis que tiveram enorme prejuízo é porque o pessoal parou de usar o terraceamento, quer dizer, olhar o relevo e o comportamento do relevo para você diminuir a perda de solo, diminuir a erosão de solo, etc. E o pessoal, na prática, faz o quê? Simplesmente passa o trator da linha reta, e isso é muito mais rápido de plantar, é muito mais rápido de colher, é muito mais rápido de tudo, mas é muito mais rápido que você perde tudo numa chuva extrema. Então, a gente perdeu tecnologias excepcionalmente simples, que é, por exemplo, o terraceamento de áreas de relevo que merecem essa atenção. Estou falando do Rio Grande do Sul, né? Entre outras tecnologias. Então, a gente está fazendo
A gente está insistindo em erros com conhecimento já consagrado, né? E, lamentavelmente, isso ainda está ficando perdido entre uma miríade de discussões políticas que também não vão nos ajudar em nada nesse nosso enfrentamento. Várias vezes essas perguntas elas vêm atreladas, bom, mas e tem alguém que diz que isso não existe? Você diz, bom, tudo bem. O debate científico ele existe só num lugar, né? No paper, na produção, naquilo que a gente pode ir lá revisar, etc. No jornal não é debate científico, né? Mas assim, alguém vai lá e diz qualquer coisa, né? E sai Então a gente tem que evitar de cair nessa seara e ela está franca aí, né? Lamentavelmente no nosso cotidiano. Eu acho que é a caixa de Pessoal, som que eu me aproximo aqui. pessoal, só um aviso de ordem antes da última pergunta, que é os colegas que vieram de manhã para o seminário de ônibus e que retornam agora para Canoas e para FAPA, os ônibus estarão aqui até às 21, tá? Então podem esperar terminar o evento para se direcionar até o ônibus. Gente, última pergunta. Uma mensagem importante, né? Todas as universidades estão com um problema sério, mobilidade. Não conheço uma universidade no nosso estado que não está com um problema sério de mobilidade. Cada vez menor a mobilidade. E como você sustenta uma universidade sem aluno? Não posso falar em nome da Uniriter, minha primeira vez na Uniriter, mas posso dizer que isso é nítido, né? Os estudantes universitários cada vez têm menos mobilidade, né? E a gente sabe que transporte de aplicativo, etc., também deu uma alterada completa pós eventos extremos no nosso estado. Humberto Simões, boa noite. A ONU acabou revelando ontem 2 estudos que acabam comprovando que o mundo não está tomando as medidas necessárias, os países, na verdade, não estão tomando as medidas necessárias para conter as mudanças climáticas. Esse estudo ele versa sobre a concentração dos gases de efeito estufa, que acabaram batendo recorde, e a ONU revela uma possível tragédia iminente. Esse estudo ele não será tratado de forma apropriada na próxima COP, que será no mês que vem no Azerbaijão. Provavelmente será tratada no ano seguinte em Belém, na COP seguinte. Uhum. A pergunta que ele faz é: temos este tempo? Não, não. Que possível tragédia seria essa? Não Obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta. A gente não tem, do ponto de vista técnico, a gente não tem esse tempo, tá? Do ponto de vista da comunicação social, a gente tem que levar devagar, né? E eu não entendo nada de comunicação social, mas de verdade, eu apresento para vocês um cenário difícil em que ele só vai ficar mais complicado. Mas também estou apresentando para vocês que o movimento que vocês fazem aqui, o motivo de estarem aqui por N cursos, é uma oportunidade que se há de ciência, educação e tecnologia para o futuro, tá? Então, lamentavelmente, a gente não conseguiu sustentar uma diminuição da emissão de gases de efeito estufa no planeta Terra, observada logo no início da pandemia, no primeiro ano de pandemia. Na sequência, ocorreu o que a gente temia, é que as emissões subiram e aceleradamente porque o mundo voltou a mover, né? Então hoje falta container, falta porto, falta navio, né? É extremamente difícil, né? Se alguém aqui quiser comprar um container, esqueça, né? É quase impossível, né? Isso foi um dos motivos que a gente também teve que ter outras alternativas para o Criosfera 2, tá? Mas assim, a gente não tem tempo, tá? Porque a gente não queria ter chego a 2024 com os níveis sustentados de gases de efeito estufa e já flertando com 1,5 grau de temperatura média. A gente não estabilizou em 1,5 grau, a gente chegou perto de 1,5 grau por alguns dias, foi e voltou, né? E a gente tem um receio tremendo que antes de 2030 ou até 2030 a gente estabilize 1,5 grau, e a notícia recente aí dos relatórios científicos que a gente bate até 2100, 2,7 graus Celsius, né? 2050 para 2070,
as madrugadas serão de 4 a 6 graus Celsius mais quentes no Rio Grande do Sul. Imaginem 3 horas da manhã, a temperatura vai estar 4 graus na média maior do que ela deveria estar. Todo mundo aqui mais ou menos reconhece que de 23 graus Celsius para baixo é uma madrugada boa de dormir, dá até uma sensação de frio, o organismo arrefece, a gente entra em sono profundo, é bom para a saúde e alivia uma série de tensões, uma série de, por exemplo, pressão alta, cardiovascular e por aí vai. Mas a gente cada vez mais dorme num planeta mais quente, acima de 24, 25 graus Celsius, então a gente acorda cansado, a gente acorda exausto, e depende de energia elétrica, ar-condicionado, ventilador, e de qualquer forma a noite não continua sendo boa, né? Então a gente já perdeu esse tempo, os eventos extremos vão crescer e lamentavelmente, vou dizer que na maioria das conferências a gente tem feito um baita de um greenwash. A gente finge que está discutindo, finge que está acordando e não segue fielmente aquilo que a gente sabe que deveria fazer. Eu vou dar de novo o mesmo exemplo. O Brasil tem uma saída fantástica de liderança, se quiser. Pode ser por sorte, não importa. Se a gente frear desmatamento, se a gente frear queimadas, a gente vai conseguir arrefecer um pouco o Brasil, a gente vai conseguir estocar mais água, vai ser bom para a biodiversidade, vai ser bom para o ambiente, vai ser bom para a produção, qual seja ela for, vai ser bom para a nossa economia, para a nossa sociedade, para a nossa cultura. Mas a gente está fazendo um esforço tremendo de ir exatamente no sentido oposto, em que em algum momento a gente não vai reconhecer nem a característica, nem a cultura de estado nenhum do Brasil, por conta da alteração na superfície que a gente está encaminhando. Então, lamentavelmente, eu tenho que dizer que a gente não tem mais esse tempo e a gente vai enrolar provavelmente uma década nessa discussão. Obrigado, professor Aquino, e agradeço do fundo do coração por ter feito essa conversa conosco. Sei que seu tempo está escasso, né? O senhor está partindo para mais uma missão importantíssima de nos ajudar a compreender o que está acontecendo com o planeta. E aqui nessa sala tem alguns professores e alunos que foram atingidos fortemente pela última enchente. E para nós, e agora falo pessoalmente, está aqui um colega também que passou pela mesma situação em Canoas, para nós é muito importante esse momento, o seu tempo de estar aqui para nos ajudar a pensar sobre as coisas que nós vivemos, sobre as coisas que nós passamos na sala de aula, sobre a nossa trajetória como docentes, como pesquisadores, como professores extensionistas, como cidadãos. Muito obrigado e boa sorte no seu trabalho. Estaremos aqui na torcida aguardando as publicações que sei que serão muitas na volta dessa sua 18ª expedição à Antártica. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu ainda tô perdido na minha carga, no manifesto de carga e uma série de detalhes, mas acho que vai sempre dar certo, né? Estou quase na fase do arrependimento, né? Por que eu topei isso, né? Mas a gente faz milagres. Obrigado pela oportunidade, prazer em conhecê-las, conhecê-los. Até breve, né?